Bom, boa noite a todos. O tema desta noite é a grande fraternidade da compaixão. Esse tema é raramente apresentado para o público em geral, para o mundo como um todo. Porém, a Sociedade Teosófica, que foi fundada por Helena Blavatsky, ela fundou a sociedade conforme as diretrizes, conforme as necessidades que alguns santos seres têm. E quem são esses grandes seres? Nós podemos dizer que eles são mestres espirituais. Eles fazem parte daquilo que nós chamamos a hierarquia oculta no mundo. Também são conhecidas como a grande fraternidade branca, a fraternidade dos Mahatmas, principalmente na Índia, mas na realidade eles são efetivamente os guardiães da humanidade. Isso significa que se a humanidade está ruim, se não houvessem eles, estaria bem pior. Isso nós vamos ver ao longo. Só que antes de abordarmos o tema, é necessário que nós possamos compreender a longa jornada que a vida leva desde os primórdios da sua manifestação. Outra coisa interessante, antes de começarmos a falar, convém salientar o seguinte: a ciência oficial, ela nos fala que a vida existe no reino vegetal e animal e nos seres humanos. Porém, do ponto de vista oculto, a vida se manifesta muito antes. E são 7 os níveis de manifestação da consciência. E o que é uma vida? Uma vida é uma entidade de qualquer plano que ela seja, que ela é sensível a receber algum tipo de energia. Então nós vamos começar, nós vamos começar percebendo que a vida e a consciência, elas evoluem em 7 níveis de manifestação. Sendo que um ser humano, quando está no corpo físico, ou no astral, no mental, constantemente estamos irradiando ideias. Se nós dissermos agora, vamos fechar os olhos e pensar numa mesa. Cada um de vocês pensou instantaneamente numa mesa. Então se formou uma imagem do plano mental dessa forma. Porque, afinal de contas, nós somos uma das 10 hierarquias criadoras desse universo. Nós temos o poder de criar uma imagem e, ao mesmo tempo, aquilo se plasmar. Só que as primeiras é no plano mental superior, ou chamado plano mental superior. A segunda pela matéria do corpo mental inferior. E a terceira pela matéria do plano astral. Então, a vida prossegue depois no plano físico em 4 etapas: no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e no reino humano. Então, em resumo, acima daquilo do plano físico existem 3 níveis de vida e no plano físico existem outras 4. Então, a evolução da vida prossegue no plano físico e termina, por exemplo, no plano hominal, ou seja, os seres humanos. Uma única espécie denominada Homo sapiens, mas sob diversas etnias, raça negra, amarela, branca, vermelha, como alguns dizem, e assim por diante. Próximo. Muito bem. Desses milhares ou milhões de anos, desde que nós nos diferenciamos dos animais, e ainda a ciência ainda não descobriu esse elo perdido. Ou seja, quando que realmente as almas humanas começaram a evoluir nos seres chamados primitivos. Isso são milhões de anos. A ciência oculta diz que aproximadamente 7 milhões de anos desde que surgiram os primitivos seres humanos, que atualmente estão extintos, os Homo sapiens e assim por diante, né? Então, nesse ponto, teve então início a longa e não encerrada jornada evolutiva da humanidade. Então, o que acontece? Houve diversos períodos nessa longa jornada da humanidade que alguns indivíduos mais elevados ou evoluídos, como a gente queira chamar, completaram esse longo ciclo de nascimentos e mortes, ou seja, reencarnações, como nós chamamos. Então, eles, não precisando mais nascer, se tornaram libertos. Mas, como nós vamos ver daqui a pouco, alguns desses libertos permanecem ainda reencarnando-se voluntariamente com o único objetivo de auxiliar a humanidade. Então, esses seres libertos
Nós vamos falar sobre eles próximo. Muito bem. Outra importante coisa é o seguinte, que cada experiência vivida como ser humano, seja de alegria, de tristeza, de dor, de sofrimento, de exaltação espiritual, emocional, seja lá qual for, gera-se aquilo que nós chamamos genericamente um karma. Se foi uma coisa boa, gera-se um karma bom. Se é uma coisa negativa, gera-se um karma negativo para si mesmo. Então, o que acontece? Após a manifestação humana, durante centenas e centenas e centenas de vidas, de reencarnações, a alma chega ao fim da sua jornada. Então, o cristianismo, de uma forma genérica, diz que a pessoa atingiu o céu, ou seja, já está na glória de Deus Pai, assim por diante. Ou então, como os orientais falam, atingiu o nirvana, segundo a tradição oriental, budista, hinduísta e do lamaísmo tibetano, inclusive. Então, pela lei da evolução, já não é mais necessário reencarnar como ser humano. Porém, a evolução da consciência prossegue ainda sob 7 níveis diferentes quando a pessoa já termina o seu ciclo. Que esses caminhos serão mostrados daqui a pouco. Então, vejamos o seguinte, existe aquilo que se chama a existência de 3 sendas de evolução humana, ou seja, 3 caminhos pelo qual o ser pode expandir a sua consciência. O primeiro desses caminhos, bom, antes de falar isso é bom lembrar o seguinte, quando as almas humanas estavam se diferenciando daquilo que nós chamamos de alma-grupo, ou seja, vamos por todos os cachorros da raça Pitbull, por exemplo, são originários de uma mesma alma-grupo. As experiências daqueles animais, após a morte, se aglutinam naquilo que é chamado alma-grupo. Só que chega um momento em que algumas almas-grupo, de alguns animais mais evoluídos, como cães, gatos, cavalos, macacos, elefantes e assim por diante, conseguem transcender esse momento e cada vez se aperfeiçoam mais, até que finalmente surge uma diferenciação dessa alma-grupo. Então ele passa a possuir pela primeira vez aquilo que nós chamamos uma alma humana, com os 3 princípios superiores. Muito bem. Então, vários seres mais evoluídos também se reencarnaram voluntariamente para ajudar a humanidade no início. Ou seja, os primeiros seres conscientes nesse planeta não eram humanos. Eram seres de outras evoluções, de outros planetas, de outros mundos, não importa que galáxia que é, que sistema estelar é, mas eles reencarnaram aqui entre os primitivos, foram dando os seus exemplos e pouco a pouco ajudando a evolução dessa humanidade. E ainda existem hoje, como nós vamos ver daqui a pouco. Muito bem. Ainda não, volta um pouquinho. Então, milhões de anos se passaram. E esse conhecimento humano sendo passado de geração a geração foi permitindo a nossa evolução como espécie em todas as partes do planeta Terra. Milhões de anos se passaram e atualmente a evolução da consciência humana se expande através daquilo que nós chamamos as 3 sendas da evolução espiritual. Próximo. Então seria um exemplo de 3 caminhos que se abrem, né? Só para ilustrar. Próximo. E esse daqui é um caminho que é muito suave. Pode ver que é uma pessoa que caminha tranquilamente, a pessoa já tem uma certa idade, mas tem um corrimão, a pessoa consegue se agarrar e assim por diante. Esse é o grande caminho, o caminho mais fácil da evolução humana, que não exige quase que nenhum esforço. Próximo slide. Muito bem, vamos dar um exemplo. Ela é chamada primeira senda, a senda do ascenso coletivo. Ou seja, uma evolução coletiva na humanidade como um todo, mas de modo inconsciente. O que significa isso? Que a grande maioria das pessoas passa a vida inteira preocupada com posses, com prazeres, assim por diante, posição social e etc. Muitos seres humanos, milhões, ou melhor, bilhões, talvez nasçam
cresçam, morram, sem nunca ter pensado no significado da vida, e principalmente o que existe depois da morte. Muito bem, a astrofísica sabe que a Terra foi formada há 4,5 bilhões de anos, quando houve um choque entre um planeta pequeno e a nossa Terra, se fragmentou e do resto dessa colisão surgiu a Lua, que orbita ao redor da Terra. Só que temos um detalhe, isso foi há 4,5 bilhões de anos. A humanidade só tem 5 bilhões de anos porque o Sol vai expandir lentamente, depois que ele terminar a fusão do hidrogênio, transformar em hélio, e depois ele vai criando outros tipos de fusões, mas ele vai aumentando o seu tamanho. Ou seja, ele vai chegar a englobar, segundo dizem, a órbita de Mercúrio, a órbita de Vênus e talvez chegue entre Vênus e a Terra, ou talvez não chegue à Terra. Mas só que o Sol vai estar de um tamanho assim enorme, como nós veríamos abrindo os braços. Então a humanidade está condenada. Ou seja, em outras palavras, a humanidade como um todo tem que se evoluir dentro desses 5 bilhões ou menos de anos, né? Então a humanidade tem só esse tempo para a libertação do ciclo de nascimentos. Hoje a humanidade reencarnada está por volta de 8 bilhões e 500 mil habitantes. No ano passado que eu tinha dado essa palestra era 7 bilhões e 845, às 20 horas de 21 de março de 22. Esse site em que eu pegava o horário, ele é o horário iniciante, então eu tenho que pegar o relógio e falar, outra tal hora, eu estou vendo tantos. Só que hoje em dia eu não achei mais esse site, então tem uma estimativa. Próximo. Muito bem. Existem, segundo a tradição oculta, cerca de 60 bilhões de seres humanos nesse planeta. Só que, é claro, temos 8 bilhões encarnados, o resto está no plano astral, plano mental inferior, plano mental superior, está subindo e descendo, né? Então, o que acontece? Quanto mais evoluída for a alma, o que acontece? Mais ela planta nesse mundo, mais ela colhe nos mundos superiores. Então, a assimilação nos planos astral e mental, o tempo médio entre as reencarnações varia entre 500 e 1.500 anos para os chamados seres civilizados. É um período que oscila muito dependendo do seu grau evolutivo, do quanto ela fez nessa terra, do que ela vai colher no céu superior e assim por diante. E se espera que todos os 60 bilhões de almas alcancem a libertação, ou seja, nesse período, até que finalmente a humanidade seja extinta aqui. Seja por esta ou por outras duas sendas que nós vamos ver. Aqueles que não alcançarem por nenhuma das sendas, que realmente essa é a senda mais tranquila, mais sossegada, sem pressa, elas ainda não estão condenadas ao inferno, digamos assim. Elas ainda terão outra chance futura em outro mundo, o chamado caminho errante. Então, aqueles que sobrarem dessa terra vão começar a encarnar no outro planeta, em outro sistema solar, e continuar evoluindo entre seres hominíneos, digamos assim, já mais evoluídos, e eles continuariam o seu caminho. Próximo. A segunda senda já é um pouco mais difícil. Ela é mais escura, ela é mais perigosa, ela é mais escorregadia, tem uma série de problemas, né? Ela exige determinado esforço. A outra não, era outro caminho suave, com corrimão. Essa aqui não, é um caminho mais pesado, mais denso. Próximo. Muito bem, a segunda senda, chamada senda do ascenso ou evolução individual de modo consciente. Muito bem, também é conhecida como a senda da libertação do eu ou senda aberta. A senda da libertação do eu significa que o ser humano se liberta do eu como personalidade. Ele encontra o seu verdadeiro eu superior, o eu espiritual. E ela é chamada senda aberta por quê? Porque depende do esforço de cada um. Ou seja, é o caminho daqueles que buscam unir-se ao Criador. Seja a sua visão religiosa monoteísta ou politeísta, acredite em apenas uma encarnação ou em centenas de encarnações. Então, o que acontece? É necessário um grande esforço para essa transformação.
Conforme o temperamento de cada alma humana, essa transcendência é efetuada através de duas formas distintas. Próximo. As principais seriam dando ênfase ao plano emocional. Então, seria o amor devocional ao Criador, assim como os místicos cristãos ou dos devotos orientais. E a energia que move esse ser humano é a natureza emocional. Outro caminho é pelo profundo estudo e compreensão sobre o plano do Criador. E essa cena é típica dos yogis orientais ou dos filósofos espiritualistas. Nesse caso, a energia que o move é a energia mental. Não é? A pessoa não é um devoto ao Criador, mas ele quer compreender o plano do divino, ele quer compreender o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos e assim por diante. Próximo. A terceira cena já é um pouquinho mais difícil. Vocês podem ver que exige muito mais esforço, muito mais determinação. Não é uma coisa fácil. Então nós vamos ver qual é essa outra cena. Próximo. Curiosamente, nessa senda, quem guia o discípulo é o seu mestre da grande fraternidade da compaixão. Aqui representado por alguém que está ajudando o alpinista a subir o terreno. Próximo. Muito bem. A terceira senda, ela é chamada senda do ascenso seletivo. Ou seja, não é todo mundo que segue essa senda. Por quê? É uma evolução supervisionada, ou seja, alguém está supervisionando a evolução daquele ser humano. Só que ela é supervisionada, do modo como eu inventei chamar, sobre o modo superconsciente, ou seja, é uma alta consciência que está dirigindo aquele ser. Ela também é conhecida como a senda da imortalidade. Por que imortalidade? Porque quem segue essa senda, ele acaba compreendendo quem ele é e talvez o que ele deve fazer assim diante. Então, na próxima encarnação, ele já lembra quem era anterior e assim por diante. Então, ela é chamada senda da compaixão, que nós vamos ver depois por quê, ou então simplesmente a senda dos mestres da sabedoria universal. Só que ela não é como os anteriores, porque cada passo que a pessoa dá, o discípulo dá no caso, ele é supervisionado por um grande mestre da sabedoria universal, ou, como é chamado pelos hindus, a grande fraternidade dos Mahatmas. E esses seres, como eu já abordei, alcançaram a plenitude da sabedoria, são conhecidos como a grande fraternidade branca. Não se usa muito esse grande tema, porque seria meio esquisito falar, bom, então por que se usa esse grande termo? Na realidade, a fraternidade branca ou fraternidade da luz é porque existe uma fraternidade, não é que seja negra, mas é chamada fraternidade das trevas. Eu só estou dizendo aqui para vocês, mas eu não estou pondo no slide. Ou seja, assim como existe uma fraternidade que auxilia a evolução humana, existe outra que procura retardar a evolução humana. E então, esse é o grande desafio. Aqueles das evoluções, Maria vai com as outras, não estão nem aí. Agora, eles se preocupam muito dos que seguem a fraternidade dos Mahatmas. Ou, na realidade, como eles são chamados, o governo interno do mundo. Pois assim tem início uma senda supervisionada. Próximo. Muito bem. Quais são os requisitos para alcançar essa senda? Se a motivação do ego é evoluir para ser útil aos seus semelhantes, ou seja, se ele tem uma predominância altruística, ao invés daquelas pessoas que, vai acabar o mundo, então salve-se quem puder. Né? Cada um pensando na sua salvação. Não é esse o caso. Ela também é conhecida como a senda dos mestres da sabedoria, que, embora, como já disse antes, estejam libertos da roda de samsara, que também é outro nome da roda de nascimentos e mortes, voluntariamente eles se reencarnam com o único objetivo de serem os guardiões da humanidade, além de inspirarem e guiarem os discípulos por essa árdua senda, que é chamada senda das aflições. E por que ela é chamada senda das aflições? Nós vamos ver daqui a pouco. Próximo. Muito bem. Os ramos da grande fraternidade universal. Isso pouca gente sabe, alguns livros teosóficos abordam isso. A fraternidade mais antiga que se tem notícia, segundo alguns autores, é a fraternidade egípcia. É a mais antiga de todas e iluminou não apenas o Egito, mas foi responsável por todas as antigas religiões do chamado Oriente Médio, as religiões até hoje.
Depois surgiu a Fraternidade do Yucatán, que surgiu na América Central e realmente foi a responsável pela evolução dos Incas, Maias, Astecas e todos os povos das três Américas. Então, curiosamente, a última atuação dessa hierarquia foi desenvolver o interesse pelos atos mediúnicos. Isso foi porque eles inspiraram o surgimento desses fenômenos que combinaram com a formação do espiritismo de Allan Kardec. Ou seja, criou-se essa fraternidade tinha uma preocupação grande. Então, basicamente, no começo do século XIX, comecinho de 1800, eles entraram em cena com os fenômenos espíritas, até que finalmente Allan Kardec codificou o chamado espiritismo. E outros sucederam. Também existe a fraternidade transhimalaika, que também é bem antiga. Ela atua no meio da Ásia Central e deu origem a todas as religiões hindus, o budismo, hinduísmo, inclusive dos tibetanos. E fazem parte dela os dois mestres que inspiraram Helena Blavatsky e o coronel Olcott a fundarem em 1875 a Sociedade Teosófica. Então, enquanto a Fraternidade do Yucatán se preocupava com isso desde o começo do século XIX, como esse outro ramo viu que o negócio estava ruim, resolveram entrar em cena e aí, contactando a Helena Blavatsky, pouco a pouco fizeram a sua influência e elas foi aconselhada a fundar a Sociedade Teosófica. Então, até que finalmente se encontrou com o coronel Olcott, ele encontrou com a administração e ela entrou com o conhecimento. E assim foi fundada em 1885 a Sociedade Teosófica. Próximo. Muito bem. Quais são os requisitos para essa senda secreta? Muito bem. Calcula-se que aproximadamente, desde que um mestre da sabedoria vê uma pessoa, vê que ela tem futuro nessa senda, aí o que acontece? Ele começa a ser observado. Então, pelo menos, até que ela alcance a libertação por essa senda, pelo menos 7 encarnações são necessárias, até alcançar a libertação e tornar-se uma alma liberta do ciclo ou roda de samsara. Outra coisa interessante é que ninguém pode seguir essa senda por conta própria. Por assim, como eu já disse, um indivíduo é escolhido por um dos mestres da sabedoria da grande fraternidade branca. Notem a observação. É dito que para cada passo que o indivíduo merece ser escolhido, caminha na direção de ser digno dessa fraternidade, é pena que não está pegando a imagem toda. Mas aí, a continuação diz que o mestre caminha 2 passos em sua direção. Não sei por que motivo não está surgindo aqui o último trecho. Ou seja, ninguém que realmente mereça deixará de ser visto e observado. Próximo. A relação que depois eu vou ter que acertar isso aí. É 1 para 10, é isso que você acabou de falar? Como? Não, 1 para 2. Cada passo que o indivíduo dá na direção dos mestres, o mestre caminha 2 passos na sua... Não, ele caminha 2 passos na sua direção. Que tem uns que falam que cada passo que você dá a direção em relação ao mestre, ele dá 2. Exatamente. 2. Próximo. Muito bem. Sendo do discipulado ou sendo do mestre da sabedoria universal. Geralmente são escolhidos seres que realmente gostam de praticar as religiões ou têm uma profunda fé e assim por diante. Mas também, sejam elas orientais ou ocidentais, mas principalmente aqueles que buscam os caminhos mais reservados ou esotéricos, assim como os Rosacruzes, os maçons e outros similares, que são pessoas que têm uma certa aptidão religiosa, mas procuram compreender isso se filiando a entidades que realmente ajudem a esse caminho. Então, notem bem, somente triunfam aqueles escolhidos que, além de fervorosos, seja a religião oriental ou ocidental, possuem a conduta ética, ou seja, altruísmo, um intenso altruísmo que se colocam sempre por amor à humanidade e a serviço de seus semelhantes. Então, note-se bem, o grande discípulo altruísta. Só para dar isso, depois dessa observação, só para não esquecer o seguinte. Nas cartas dos Mahatmas, que foram escritas pelo Sr. Alfred Percy Sinat,
Um dos mestres diz numa ocasião o seguinte, que havia uma pessoa que não fazia parte de nenhuma entidade religiosa, nem nada, não tinha muito vínculo com a religião, mas ele era tão altruísta, mas tão altruísta, que ele acabou sendo aproximado e tornou-se um discípulo deles, sem que ele conhecesse absolutamente nada de mestre de maçonaria, de escolas, de nada. Tremenda era a sua atuação no mundo. Então eles dizem, disseram para o Sr. Sinnett que logo após a morte dele, eles se apresentaram a ele dizendo, olha, você foi muito bom nessa tua vida, você é um dos nossos discípulos e continuará conosco nas próximas vidas. E eles se apresentaram a ele, depois de morto, para trazer essa informação, porque ele nem desconfiava de nada. De quem você está falando? Eu perdi. Eu falei, eu chamei o grande discípulo altruísta. Era uma pessoa, as cartas dos mestres para Arthur Sinnett, lá eles comentam que existia um grande discípulo que não era religioso, não era ligado a nenhuma instituição, mas como ele era tão altruísta, ele se tornou um discípulo deles. Eles o inspiraram a evolução dele. E quando ele morreu, aí então ele foi apresentado pelo mestre, se apresentou, disse que ele faria parte desse plano da evolução espiritual e contaria com ele em outras encarnações. Muito bem. Permite Fala. Da mesma forma que nessas mesmas cartas, também é dito que na Índia havia milhares de yogis tão preocupados só com o seu desenvolvimento que não poderiam se transformar em discípulos porque a sua yoga era totalmente egoísta, voltada exclusivamente para se fechar, para se libertar. Se aperfeiçoar. Para se libertar, exatamente. É a segunda senda, digamos assim. A segunda senda. E esses não iam ser discípulos porque estavam... Exatamente. Só pensando na evolução deles. Se diante deles, exercício é uma ilusão. Muito bem. Então, por esse motivo, ela também é conhecida como a senda da compaixão. Ou seja, só aqueles que têm uma certa empatia pela humanidade, se abalam com o sentimento da humanidade que realmente acabam sendo escolhidos. Próximo. Bom, existem várias fases da senda do discipulado, Ela se divide em várias partes. Discípulo em provação, discípulo aceito e filho do mestre. Em média, se diz que esse período de provação demora cerca de 7 anos, quer dizer, desde que eles começam a voltar a atenção para aquela pessoa, até que ela se torna, por exemplo, um discípulo em provação, depois ela passa para um discípulo aceito, e finalmente, quando ele se torna um discípulo, um filho do mestre, aí se passam pelo menos 7 anos. Depois, o que acontece? Ocorre a primeira iniciação. Ele é apresentado à grande fraternidade universal de todos os seres e é o chamado iniciador único. Ele tem que aperfeiçoar o corpo físico em uma encarnação. Então, vamos supor, morreu, foi iniciado, tudo bem, então ele já começou, ele tem uma vida inteira para purificar o corpo físico em uma encarnação. Quando finalmente ele consegue, na segunda iniciação, ele tem que aperfeiçoar o corpo astral, mais uma encarnação. E assim por diante. Chega-se à terceira iniciação, tem que aperfeiçoar o corpo mental, mais uma encarnação. Na quarta iniciação, ele tem que aperfeiçoar e expandir o corpo causal, ou o mental superior. Ele dá uma certa de 4 encarnações. E finalmente, na quinta iniciação, que não está aparecendo direito, torna-se um mestre de sabedoria. Ou seja, somente é mestre aquele que alcança a quinta iniciação da grande fraternidade oculta. Então, primeira, segunda, terceira e a quarta iniciação demora vários anos. Próximo. Bom, vejamos agora os 7 caminhos após a libertação do fim da senda. Então, o que acontece? Quando um ser humano se liberta no planeta Terra, ele tem várias opções de caminhos. Ele, como nós vamos ver, aí é representado por um desenho, existem 7 caminhos. Próximo. Muito bem. 7 caminhos para a libertação
para aquele que já alcançou a libertação ou o nirvana. Um deles é o auxílio à grande fraternidade e ao Logos, por 3 modos distintos: ser um Dharmakaya, Sambhogakaya e um Nirmanakaya. O que vem a ser esses seres? Eles preservam o seu plano astral, o Dharmakaya, o plano astral, para o resto da vida, e continuam naquele plano, ajudando a grande fraternidade. Ou então, se ele ser um Sambhogakaya, ele permanece com o plano no corpo mental dele, também ajudando a grande fraternidade. Ou em Nirmanakaya, quando ele permanece apenas no corpo causal ou mental superior. Então, existem essas 3 opções, essas várias opções, né? Um deles, como eu já falei, então são 3 caminhos, 1, 2, 3. Depois, um outro caminho, como eu já falei, permanece nos planos superiores sem necessidade de corpo físico. Outra opção é passar a cadeia no mundo seguinte, reencarnando como ser humano primitivo, auxiliando assim a evolução dessa nova humanidade. Isso é que é um verdadeiro sacrifício, ou melhor dizendo, sacro ofício. Essa é uma da 4ª opção. A 5ª opção, ele pode optar por seguir a evolução na linha angélica. Assim como se diz que também alguns anjos preferem evoluir no reino humano. Então eles começam como seres humanos e prosseguem a sua evolução. Então existe esse intercâmbio, porque, segundo diz a teosofia, existem 2 hierarquias criadoras paralelamente no nosso planeta. A hierarquia angélica e a hierarquia humana. Né? Então essa é mais uma opção. A outra opção é tornar-se um ministro ou mensageiro do Logos, ou seja, aquele que vai estar sempre contactando o Logos com a fraternidade com o Logos, assim por diante. E a última opção, a 7ª opção, é tornar-se um mestre da sabedoria universal da grande fraternidade e reencarnar periodicamente, como eles fazem, para servir à humanidade. Próximo. Muito bem. Ainda falando sobre a hierarquia oculta. Na obra teosófica dos Mestres de Ascenda, o Lilibiter fala que existe uma representação da hierarquia desde a 5ª iniciação, que é chamada a Seca, até a 9ª iniciação. Então, o mestre está na 5ª, mas existe até a 9ª, como nós vamos ver daqui a pouco. Muito bem. Até onde se encontra o iniciador único, o chamado Senhor do Mundo. Ou seja, sempre o ser que procede à iniciação é sempre esse iniciador único, que não é dessa hierarquia nossa. Ele é advindo de outras hierarquias criadoras, de outro mundo, e está aqui desde o início da nossa humanidade. Então, como eu disse, o Senhor do Mundo, que é um ser de outro mundo, digamos assim. São relacionados os regentes dos 7 raios que atuam sobre a humanidade, chamados 7 Chohans, ou 7 senhores da sabedoria, bem como os superiores hierárquicos, que são o Senhor Manu, que é o regente da evolução das raças humanas. Segundo dizem, o Emmanuel que é responsável porque às vezes uma parte da humanidade migre para um lugar para se misturar com uma outra parte, essa aqui vem migrar para outra para se misturar com a outra, ou seja, fazer com que haja uma mistura de todas as espécies humanas, todas as raças humanas, para que pouco a pouco surjam novas potencialidades nos seres humanos. O Senhor Bodhisattva, que também é o chamado instrutor espiritual da humanidade, é também chamado Cristo. Há uma grande diferença, nós vamos ver nas próximas gravuras, entre o Cristo e Jesus. Muito bem. Então, o atual instrutor da humanidade é o Mahashohan, que é o regente, e outro também, depois do Bodhisattva vem o terceiro, que é o Senhor Mahashohan, que significa grande Senhor. Então, se os 7 são Chohans, ele é o grande Senhor, o grande Chohan, o grande mestre, que ele é o regente do 3º, 4º, 5º, 6º e 7º raios com a 7ª iniciação. Ou seja, todos eles, essa trindade, Manu, Bodhisattva e Mahashohan, tem a 7ª iniciação. Na 8ª iniciação, chegou o Senhor Siddhartha Gautama, conhecido como Buda.
Então, nessa mesma iniciação, estão aqueles que são chamados os Budas anteriores, que são outros, também vieram de outros esquemas evolutivos que fundaram a atual hierarquia oculta do nosso planeta. Então, junto com o iniciador único, vieram esses grandes seres que realmente eram os primordiais, Manu, Bodhisattva e Mahashohan, que não eram humanos, não eram vindos dele, eram oriundos de outro sistema solar, de outra galáxia, sei lá. Mas eles vieram aqui, começaram a formar a iluminação humana. De Vênus, né? Mais especificamente. Como? De Vênus, mais especificamente. É. São os pratiekas, que vieram Com o instrutor único, exatamente. Vai ficar mais claro na próxima ilustração. Só que agora tem um detalhe. Próximo. Bom, existe mais outra linha escrito a seca, quinta iniciação ou o grau dos mestres. Então, acima desses mestres, que, segundo alguns autores, se acredita que existem entre 50 e 100 mestres da sabedoria no nosso planeta apenas. Então, eles são dirigidos por esses 7 mestres. Tem o mestre veneziano, o Rakoski, que é do 7º raio, o Jesus, que é do 6º, o 5º, que eu acho que é o Hilário, se não me engano. Então, todos eles têm uma característica, mas todos eles estão vinculados ao Mahashohan, ao Grande Senhor. O Manu é aquele das raças, conectado com o Mestre Mora. O Bodhisattva, o Cristo, é vinculado com o Mestre Kutumi. Então, nessa 7ª iniciação está esse triângulo. Acima dele está o Buda, na 7ª iniciação, na 8ª iniciação. Assim como os Pratyeka Budas, que são aqueles que vieram junto com o Senhor do Mundo e ficavam nesse triângulo aqui de baixo. Quando a humanidade alcançou seus primeiros seres, eles subiram para esse outro patamar. Então, eles ainda continuam supervisionando junto com o Senhor do Mundo. Então, como vocês veem, os próprios mestres, esses que escrevem cartas para os discípulos, eles reverenciam muito o Buda, porque ele diz que foi o ser que alcançou a mais alta evolução espiritual até hoje. Mas eles realmente os veneram muito. Muito bem. Ficou claro? Agora desce um pouquinho o quadro, desce um pouquinho. Vai ao contrário, isso. Subir, você vai. Vai subindo com a setinha, isso. Então, este triângulo aqui de baixo, os 3, Manu, Bodhisattva, representam os 3 aspectos do Logos. Certo? Cada um tem uma relação. O segundo aspecto, o grau da instrução com o Bodhisattva. Primeiro aspecto, a evolução das raças com o Manu. Terceiro aspecto, mente criativa com o Mahashohan. Não sei se ficou claro por enquanto. Está mais ou menos claro, porque é difícil esse negócio, tem que sair do modo da exibição, entrar, né? Mas dessa vez eu consegui passar. Próximo. Tá bom. Agora volta isso, volta. Agora o próximo slide agora. Muito bem. Então vamos fazer um resumo, digamos assim, antes de passar para algumas reflexões sobre algumas cartas dos mestres. As 7 etapas de evolução da vida e da consciência surgiram, como eu falei, da primeira essência elemental até a espécie humana. Depois vem a longa evolução da humana através de diversas reencarnações, desde os seres primitivos até os que se tornam libertos do ciclo de nascimentos e mortes. Se diz na tradição teosófica que geralmente são necessárias, digamos assim, entre aspas, 777 vidas. 777. Por que 7? É um valor simbólico. Mas, digamos assim, as primeiras 700 vidas, ou, digamos, as primeiras centenas de vidas, são necessárias para sair do estado primitivo até se tornar um ser humano civilizado. Ou seja, que realmente obedece às leis de um país, procura fazer o bem, assim por diante, e não entra em conflito com nenhum ser humano. O que é bem raro, né? Diga-se de passagem. Depois, o que acontece? Onde eu estava falando? Peraí. Não. Onde que eu estava falando mesmo? Aí, peraí, agora... Primeira linha. Hã? Primeira linha.
Ah, sim, da primeira espécie até a espécie humana. Muito bem. Então, tudo isso nós vimos. Então, depois surge a longa evolução da espécie humana através de diversas reencarnações. Desde o ser primitivo até o se tornar limite. É isso que eu lembrei. Os 777. 700 vidas, ou centenas de vidas, para se tornar um ser civilizado. 70 vidas, ou seja, dezenas de vidas, para se tornar um ser humano melhorado, e assim por diante. E, finalmente, as 7 últimas vidas, se for seguir o caminho da hierarquia, então ele vai mais rapidamente do que a outra maioria. Então, e assim os seres humanos iluminados, naqueles 7 caminhos que eu já tinha apresentado. Muito bem. Então, por último, nós vimos a hierarquia oculta do nosso planeta, os mestres da sabedoria universal, da grande fraternidade universal. Próximo. Agora existe uma carta de Mahatma. Como eu disse ali, a carta número 10, entre parênteses, A.P. Sinnett, Alfred Percy Sinnett. Ele foi um dos poucos que receberam cartas dos mestres. Ele era... Só um detalhe. Fala. 10 na listagem antiga ou na cronológica, como foi editado no Brasil? Como foi... Ih, agora você me pegou. Agora... Isso aqui ele deve estar Foi liberada pela editora Teosófica. Eu não conheço, é da antiga. É da antiga. Essa que fala sobre Deus, essa 10? Não. Mas é cronológica. Não, né, eu não lembro. Você pôs a carta 10 na cronologia antiga, é aquela que falava sobre Deus. Sim, ela fala mais adiante, só que eu não abordei. tradução. Não sei, eu não tenho a da heteroteosófica, então não sei. Não sei. Muito bem. Vejamos lá então o seguinte. Eu tenho PDF. Eles escreveram várias cartas, não apenas para o Sinnett, mas também para o Sr. Gina Rajadasa, que também são uma outra coleção de outras cartas diferentes. Além de um monte de cartas que ele mandava para Blavatsky. Bom, Blavatsky se comunicava mais telepaticamente, era de corpo causal a corpo causal. Mas vejamos o seguinte. Nessa carta ele diz o seguinte. O mestre Kuthumi, ele diz que não existe o mal por si. Não é mais do que a ausência do bem, e somente existe para quem se tornou a sua vítima. Ou seja, não existe maldade nas diversas espécies de seres vivos. Eles agem segundo o seu plano evolutivo e pronto, não existe um egocêntrico. Prosseguindo na outra parte da mesma carta. Efetivamente, o mal provém da inteligência humana e sua origem deve ser atribuída inteiramente ao ser humano que se aparta da natureza. Portanto, a única fonte do mal é a humanidade. Outro trecho dele. O mal é o exagero do bem, que é a gênese do egoísmo e a cobiça do homem. Pense profundamente e compreenda que, com exceção da morte, que não é um mal, mas uma lei necessária, a origem de todo mal está nas ações humanas, no ser humano, que por sua inteligência é o único agente livre na natureza. Portanto, não se deve culpar a natureza nem a uma imaginária divindade, mas a natureza humana contaminada pelo egoísmo. Procure a causa do mal que consiga pensar, descubra sua origem e terá resolvido uma terça parte do problema do mal. Os outros 2 terços são outra história que fica para uma outra vez. Próximo. Esta é uma chamada Carta Única do Mahashohan, o grande senhor, aquele que forma o triângulo junto com o Manu e o Bodhisattva. Ele diz o seguinte: as classes intelectuais da humanidade parecem agrupar-se em 2 categorias. A primeira prepara para si longos períodos de aniquilação temporal ou de inconsciência, no estreito quadro do fanatismo e superstição, causando assim inevitavelmente a deformação do princípio intelectual. A segunda se entrega sem freios às suas inclinações animais, com a intenção bem definida de submeter-se à aniquilação e a milhares de anos de degradação depois da dissolução física.
Estas, entre aspas, classes intelectuais reagem sobre as massas ignorantes, sentindo-lhes a atração, olham-nos como grandes e dignos modelos a imitar, impõem assim a degradação e a ruína moral aos homens a quem deveriam guiar e proteger. Entre uma superstição degradante e um materialismo brutal, a pomba branca da verdade, simbolizando a verdade, dificilmente encontra um lugar onde possa pousar seus fatigados e mal acolhidos pés. Então, pegando esse exemplo da pomba, que ela não consegue, porque aqui é um fanático, aqui é um outro, aqui é um crápula, então não sobra um lugar para a verdade. A gente vê o seguinte, prosseguindo ainda, já é tempo da teosofia entrar na arena. Sem dúvida, os filhos de teósofos preferirão a teosofia a qualquer outra doutrina. É uma parte interessante essa, porque realmente a gente percebe o quanto realmente, principalmente nos últimos séculos, na última dezena de anos, com a televisão, cinema e tudo mais, os meios de comunicação e atualmente com a internet, todo mundo vira o rei da cocada preta. Fulano tem não sei quantos mil seguidores, o outro tem não sei quantos mil seguidores, como se fossem mestres da sabedoria. Milhões, né? Alguns até milhões. O próximo. Sou eu e o Ismael. Tá bom. Muito bem. Vamos ainda ao trecho de algumas partes. Ainda continuando do Mahashohan. Nenhum mensageiro da verdade, nenhum profeta jamais realizou um triunfo completo no curso de sua vida. Nem mesmo Buda, ou seja, nem mesmo ele conseguiu fazer o que ele planejava, o que ele almejava. Que nem os indianos quiseram. Pois é, nem os hindus quiseram. A sociedade teosófica foi escolhida para se constituir a pedra angular e o alicerce das futuras religiões da humanidade, ou seja, então já, aparentemente, não surgirá um novo ser inspirado pelo Bodhisattva. Então já não surgirá. Até que pouco a pouco as ideias teosóficas vão se espalhando e possam limpar alguma coisa negativa que algumas religiões têm como fanatismo, as outras têm como, digamos assim, medo. Digamos assim. Para serem verdadeiras, a religião e a filosofia devem oferecer a solução a todos os problemas. O fato de se achar o mundo numa situação moral tão deplorável é prova concludente de que nenhuma de suas religiões e filosofias e a das raças civilizadas, menos que as de qualquer outra, jamais possuiu a verdade. As explicações corretas e lógicas referentes aos problemas dos grandes princípios dualistas, o justo e o injusto, o bem e o mal, a liberdade e o despotismo, a dor e o prazer, o egoísmo e o altruísmo, lhes são tão impossíveis de dar hoje como há 1885 anos. Isso porque foi no ano 1881 que ele forneceu essa carta. Entretanto, deve existir em algum lugar uma solução consistente a oferecer-se a tais problemas. E se nossas doutrinas se mostrarem capazes de oferecer, então o mundo reconhecerá prontamente nelas a verdadeira filosofia, a verdadeira religião, a verdadeira luz que traz a verdade e somente a verdade. Bom, temos ainda tempo para perguntas, acréscimos, esclarecimentos, sei lá. É que eu falei rápido demais.